say we're crazy. They think that we've lost our minds. They're out there on the outside looking in, and that's alright. I know they'll find a crazy love like yours and mine. Crazy love. Crazy love. Crazy love. We're in our own world half of the time. It's like ours and strangers, they pass us by. I never believed in the love that could feel so right. I swear that I've known you all of my life. Ô pessoal, muito boa tarde para vocês. A gente está começando mais um webcast aqui no Mundo HSBC. Hoje é dia 3 de maio, nós estamos falando ao vivo, direto da Vila Madalena, em São Paulo. E para mais um bate-papo aqui na comunidade do HSBC, do Mundo HSBC. Como sempre, a gente traz para cá a pessoa que está com vocês quase todos os dias, mediando as conversas no HSBC. Ela está aqui do meu lado, virtualmente do meu lado. Isabela, tudo bom, Isa? Oi, tudo bem, Mal? Tudo bem, pessoal, aqui no chat? Boa tarde para todo mundo. Isso aí, Isa, bom ter você aqui com a gente. Tá frio aí, não? Olha, tá um friozinho, viu? Faz parte. São Paulo fez frio esses dias. Você tá você tá onde? Eu tô em Atibaia, interior de São Paulo. Muito bom aí. Mas nada como Dublin, né? O frio de Dublin. Ah, bom. Essa história você ainda vai contar aqui pro pessoal da HSBC. Conto sim. Mas eu agradeço a todo mundo que tá aqui no nosso webcast número 14. E vamos que vamos. O pessoal pode participar através do chat, né, Isa? Exatamente. Eu peço a todo mundo que acesse o chat do Livestream, por favor. Para acessar, basta clicar na opção chat, abaixo da tela de transmissão. Bem aqui. Aí, exatamente. Bem aqui. E peço também que todo mundo divulgue a hashtag MundoHSBC nas suas redes sociais, no Facebook, Twitter, para a gente fazer um barulho aqui na discussão de hoje. É isso aí. Se você quiser twittar ou publicar no Facebook suas postagens, sua opinião, tá aqui o Mundo HSBC, tá aqui, ó. Opa, aqui, Mundo HSBC, hashtag tá bem aqui na sua tela. E hoje o nosso papo é diversidade racial no mercado de trabalho. A gente tem um convidado que está aqui comigo no estúdio. Trago ele para cá para nossa conversa. Está aqui o Reinaldo Bugarelli. Tudo bom, Reinaldo? Tudo bem. Prazer enorme ter você aqui, cara. Prazer é meu, esse papo bom. Sempre é bom esse papo aqui. Olha, muito legal a gente tocar nesse tema. Aliás, aqui no Mundo HSBC a gente tem tocado em temas que são importantíssimos, eu acho, e às vezes muito difíceis de serem tratados de uma forma mais aberta, uma discussão mais aberta, né? Mas antes de mergulhar nesse tema, eu queria que você contasse um pouco de você. Quem é o Reinaldo? Bem, hoje eu sou um consultor, tenho uma empresa de consultoria que trabalha na área de sustentabilidade e responsabilidade corporativa. Dentro desse tema, que é imenso, eu trabalho muito com o tema da diversidade. E há mais de 10 anos no mundo empresarial, há mais de 30 anos no mundo em geral, né, trabalhando esses temas, vamos dizer, de direitos humanos, de desenvolvimento, esses temas difíceis aí que não são fáceis da gente conversar. Ô, Renato, me conta uma coisa, a tua formação já foi voltada para esse tipo de coisa? Ou como é que você Olha, eu com mergulhou 16 anos tive o privilégio de fazer parte de um grupo de jovens, coisa de igreja e tal, ali me deu um clique bacana para a vida, assim. Com 16 anos eu acertei minha vida, sabia o que eu queria, o que eu podia e tal. Esse grupo era de negros, eu era o único branco nesse grupo, por isso que o tema racial aí para mim diz muito de perto. Por meio dessa experiência eu acabei ficando sempre atento ao tema da diversidade. É um grande tema para mim, eu acho bacana pensar desenvolvimento, sociedades, qualquer questão, produtos nas empresas, tal, sempre com esses recortes, né? Aprendi a fazer recortes. Mas para mim foi importante. Acabou atrapalhando por um lado essa parte de formação mais formal, porque eu cedo virei liderança de movimentos, acabei produzindo muita coisa, fazendo muita andança por aí, a escola acabou ficando para trás. Nem gosto de dizer muito isso, que fica parecendo que é exemplo, né? E não é não, foi uma escolha minha, mas tive formação universitária, tudo, mas não fiz uma carreira acadêmica, né?
Agora, nós trazemos um tema para cá e eu queria trazer, acho que talvez uma primeira questão que foi postada na comunidade essa semana, que é do Heitor, e ele pergunta o que você entende por preconceito racial? Eu acho que essa história do preconceito ela é grave. Eu até tenho uma história minha. Eu recebi uma vez uma estudante americana em casa, intercâmbio, e ela estudava exatamente, eu não me lembro o curso exatamente, mas aqueles cursos americanos de alta especialização que tocava esse tema, né? E ela veio para o Brasil e falou que o Brasil é um dos países mais preconceituosos racialmente que ela conhecia, né? E é engraçado, porque eu tinha acabado de voltar de uma viagem dos Estados Unidos e eu tive uma impressão que lá era um país, um dos mais preconceituosos que eu conhecia. E aí gerou esse debate, né? E aí eu acho que o Heitor traz isso aqui de uma forma bacana. O que a gente entende, o que a gente pode entender por preconceito racial? É legal trazer preconceito e não discriminação, que são duas coisas, né? Claro. Começando pela discriminação é gesto concreto, é ato, assim, você brecou alguém, barrou, humilhou alguém. Aqui você não entra, né? Nesse nível, você não vale nada, aquele tipo de coisa horrível que acontece. E a discriminação também indireta, assim, quando você olha uma equipe de trabalho, não tem um negro. Fala, não, ninguém discriminou, mas a discriminação está ali presente, evidente. Ninguém, né? E preconceito, aí é o nosso caldo cultural, vamos chamar assim, né? Nós estamos inseridos dentro das nossas sociedades, onde a gente herdou aí um monte de visões de mundo e sobre as pessoas e sobre as coisas todas. Ninguém pode dizer que é livre de preconceito, né? De discriminação, sim, a gente pode... Você pode controlar seus atos, né? Você pode... E do ponto de vista de uma sociedade mesmo, de uma organização, de uma empresa, de uma ONG, de qualquer organização, você pode falar em erradicar a discriminação, né? Como uma meta mesmo. Mas preconceito todos temos e é legal que a gente tome conta disso, né? Que a gente perceba isso, que a gente se livre deles ao longo da vida, é uma tarefa. No caso de preconceito racial, é complicado você comparar os países, né? Porque são histórias... são muito diferentes. São faces, né, da discriminação racial ou do racismo diferentes, se mostram de jeito diferente. Mas, ao mesmo tempo, não é impossível comparar. E aí, nisso, é verdade, o Brasil é campeão. Por quê? Onde que a gente pega por isso? Pelos números, pelos dados. Então, a sociedade americana, com tudo aquilo que a gente vê de racismo, mesmo a da África do Sul, na época do apartheid, você tem no Brasil sempre dados piores, dados de emprego, de educação, de acesso à saúde, um monte de questões que aí nessa comparação você olha, puxa, nós temos uma sociedade que lida com esse tema de uma maneira até pior do que o próprio Estados Unidos e África do Sul. Tem um estudo sobre isso promovido pelos Estados Unidos, mas envolveu pessoas dos 3 países, Brasil, Estados Unidos e África do Sul. Dá para dizer que o Brasil é racista nesse aspecto? Quer dizer, o Brasil não, as pessoas do Brasil. Aliás, esse é um grande problema do nosso racismo brasileiro, ele não é assumido. Faz parte do racismo brasileiro ele se negar. Não assumir, né? Então é diferente nos Estados Unidos, lá ninguém nega que tem racismo. É verdade. E eu acho que isso ajuda mais, né? Assim, a consciência ajuda, né? Aqui faz parte, uma característica do nosso racismo é exatamente ele se negar. Então, não existe uma questão do negro, não existe uma questão racial, não existe problema algum, o problema é social, o problema é outro, e a gente tende a não olhar. E aí, isso tem produzido, no meu entender, os dados que a gente olha aí, que são horríveis, né? E dá para falar um pouco desses dados, quando você menciona isso? Eu vi que você tem até alguns aqui na apresentação, não sei se você quer... mencionado. Os dados principais que eu acho que chama atenção no Brasil, para a gente prestar atenção nesse tema, o número de pessoas que se autodeclaram negras nas pesquisas oficiais, ou seja, o IBGE, e agora a gente teve o censo, né, de 2010, todo ano o IBGE faz a pesquisa por amostra domiciliar, e tem ali uma pergunta onde as pessoas se declaram, né, sobre o seu pertencimento racial, vamos dizer assim. Então é branco, preto, pardo, amarelo e indígena. O número de pessoas que se apresentam como negras, ou seja, pretos e pardos, é de 51% da população brasileira. Então, é uma minoria, que é a autodeclaração. Isso tem a ver com a consciência, é uma coisa subjetiva, mas tem a ver com o senso de pertencimento seu. Por que as pessoas dizem que são negras, né? Ou porque dizem que são brancas, ou mesmo os amarelos, que seriam os asiáticos descendentes ou indígenas, né? Faz parte de uma consciência, a mesma lógica que faz com que os brancos ali se apresentem e
somos minoria, né? 49%. Você tem aqui um número, eu posso tomar liberdade de botar pode. um número? Você tem um slide aqui que eu acho muito legal, vou botar aqui na tela para a gente dar uma olhada. Ó. Deixa eu tirar esse aqui daqui. Ó. Você fala da população brasileira. Deixa eu pegar aqui. Ó. Você quer falar um pouco sobre isso aqui? Ó. População de 190 milhões, censo de 2010, certo? Isso. Aí a gente tem, abrindo o slide aqui para a gente ver, ó, brancos, 47, 91 milhões, né? 50% negros. Negros amarelos são os asiáticos, você comentou, né? Isso. Indígenas 0,43. E não declararam. Eu sempre gosto de botar o sem declaração, porque muita gente pensa que não tem, a maioria não declara nada. Fala, não, você tem ali um pouquinho de gente que não sabe o que é. Não é tanto, não é um número tão grande, você vê, são 6.608 pessoas. O cara escolhe, pelo menos, né? Esse dado chama atenção, para você pensar o país sobre essa ótica dos recortes aí, nesse caso, né, da nossa diversidade racial, pegando esses aspectos aí, que tem muito a ver com... Aí mistura, né, raça e aquilo que se chama de raça e aquilo que se chama de cor. É interessante você ver, nós temos mais da metade da população brasileira é negra. E a gente ainda não faz um planejamento da vida pública, da vida privada, das coisas, considerando essa diversidade racial. Né? Agora, pela miscigenação, o Brasil é um país tão misturado, né? Você não acha que às vezes as pessoas têm dificuldade de se encaixar nessas caixinhas que estão aí? Ou... Então, essa experiência ao longo desses anos todos, né, que o IBGE faz a pesquisa, né, que coloca o quesito raça-cor, tem décadas e décadas, inclusive a nomenclatura não se mexe na nomenclatura, disso, né? Para não perder a comparabilidade, né, a comparação de um ano para outro. E ela tem mostrado que não, as pessoas estão sabendo se identificar. Tem margens de problema? Aí tem, mas é a periferia, vamos dizer assim, dessas coisas. No fundo, as pessoas sabem. Aí, quando você conversa de perto, né, com as pessoas, por que você se apresenta como branco? Ou por que você se apresenta como negro, preto ou pardo? Você tem aí a história, as pessoas veem. Uma parte fica confusa, mas ela é pequena. Falei, eu não sei, meu pai era negro, tal. Em geral, a confusão vem por aí. Não é uma homenagem que você faz aos teus antepassados, mesmo porque todos nós viemos da África. Né? É verdade. Até onde a ciência consegue nos explicar, né? É isso. Então, todos são afrodescendentes. Por isso que eu, pessoalmente, não gosto muito desse termo. Afrodescendentes, a gente até usou aqui na nossa comunicação, mas eu evito, porque eu acho que ele causa essa confusão. Porque aí a gente vai para a miscigenação na questão genética nossa, do genótipo, né? E a questão passa muito mais pelo fenótipo, pela aparência, o cabelo, o nariz, a cor de pele, essas coisas todas. E aí é que mora a identificação e, ao mesmo tempo, o problema, né? Confusão, o jeito que você é tratado também. E nas relações é onde aparece a questão racial. Não vem pelo seu avô ser negro, por você ter tido um avô que foi escravo. É diferente de outras sociedades, né? Ou mesmo americana. E aqui a gente tem muito a questão da visão. O jeito que a pessoa se apresenta marca os lugares que você tem na sociedade. Né? Falando um pouco dos países, dá para comparar e trazer para cá alguns exemplos de lugares bem-sucedidos no tratamento desse tipo de coisa? Então, na minha que tem visão, miscigenação, né? Na minha visão, um país que tem, até por uma necessidade deles, tem lidado bem com esse tema. Lidado bem não quer dizer que seja perfeito. Claro. Mas o Canadá tem sido um bom exemplo de país que investe ali, que presta atenção nesse tema da diversidade em geral. E gosta de estrangeiros, não cria problemas, né? Também... Guardadas como política, isso não quer dizer que não tenha problemas com estrangeiros lá. Agora, no mundo, assim, olhando o Canadá e todos os países, aqueles que conseguiram enfrentar de alguma forma a questão racial, todos eles tiveram ações afirmativas. O que é ação afirmativa? Olharam para esse tema racial, o jeito que a sociedade percebe essas questões de raça, e tomaram medidas específicas, que sempre se percebe que se você é índio, se você faz parte de alguma dessas minorias, e sobretudo os negros, porque os negros, em função da escravidão, dessa coisa toda, você vai ter ali uma disparidade, uma injustiça, uma situação de injustiça no acesso a oportunidades e tal. Então, os países que melhoraram seus índices, que enfrentaram
as questões das desigualdades, eles abriram mão de ações afirmativas, que é isso, você corrigir, né, o passado, você reparar, você estabelecer alguma forma de algum mecanismo nos seus processos de recrutamento, seleção, de comunicação, de qualquer dos processos, e você tentar corrigir essa desigualdade. Agora, você falou do Canadá, eu relaciono um pouco, ou te pergunto se existe uma relação... O Canadá é um país socialmente muito equilibrado, né? Ele tem um modelo social muito interessante, né? O povo é assistido em várias coisas que, por exemplo, a gente carece aqui, falando de saúde, educação, transporte, essas coisas básicas onde você oferece para a população de uma forma bem homogênea. Você acha que essa questão racial e a questão social tem uma relação direta? O que vem primeiro? Então, outra coisa que eu aprendi olhando para o mundo, para nós e para o mundo e para as ideologias aí, é que certos temas culturais, vamos chamar assim, eles transcendem sistemas. Então, se a gente vincular a questão do racismo ao capitalismo, não é legal. Ao longo da história não se mostrou viável isso. Entendi. Então, portanto, se a gente mudar o sistema, se não for mais capitalista, se for uma sociedade socialista, aí você olha para Cuba, aí você olha para outras sociedades que tentaram, né, aí, com sucesso, e alguns, né, não é tudo fracasso aí, em vários aspectos, mas certos temas transcendem, vamos usar esse termo, transcendem. A questão do machismo, da homofobia, do racismo, das coisas, eles devem ser discutidos no seu lugar mesmo, assim, é uma conversa séria e mexe com esses aspectos culturais. No caso do Canadá, eles precisam de gente, né? Um país muito frio no sentido de temperaturas baixas para se desenvolver. Ele podia ter feito uma escolha de morte, né? Vamos dizer assim. Falar, então, não quero estrangeiros, odeio estrangeiros, odeio diversidade, queremos ficar aqui esses pouquinhos. É legal, fez uma escolha bacana, dizer, não, vamos abrir, a gente precisa ter um olhar aí sobre as nossas fronteiras, sobre as nossas limitações e as possibilidades. Eu gosto muito de citar o Canadá porque, no fundo, é o que a gente gostaria, ao trabalhar esse tema de diversidade com uma organização, com uma empresa, que a empresa também tivesse essa visão, eu preciso do outro. Não é só assim, coitadinho, tem gente do lado de fora, né? Não é justo, não é correto. Legal, já seria tão importante que as organizações tivessem essa visão, mas se além disso tivesse uma visão de apreço, né, pela diversidade, dizer, eu me torno melhor, nós crescemos, nos desenvolvemos, a gente melhora em todos os aspectos com diversidade. Sem diversidade a gente empobrece a visão, as perspectivas, o jeito da gente lidar, né, com as soluções, né? Agora, me parece que tem trazendo isso para o âmbito das empresas, né? Empresas que são multinacionais, transnacionais, na verdade, que quase que não tem pátria, né? Elas estão no mundo inteiro. Acho que é bem o caso do HSBC, porque está no mundo inteiro, tem uma presença absurdamente grande. Essas organizações têm um papel fundamental nessa questão, né? Porque no momento que uma organização começa a se movimentar no sentido, por exemplo, da diversidade, da integração, da valorização da diversidade, ela tem uma influência global quase, né? E ela, acho que... Eu vejo isso bem no HSBC, eu acho que pela presença que ele tem no mundo inteiro, né? Como é que você vê o papel das organizações? Não é automático. Não é? Não é. Mesmo você estando no mundo, você tem empresas que estão no mundo e não falam de diversidade. Nada disso. E não praticam, na verdade, a valorização. Não a diversidade é humana, né? Onde tem gente, tem diversidade. A valorização da diversidade, que é essa atitude de você ter apreço, de você realizar ações afirmativas, de você botar esse assunto na mesa, né? É interessante ver, não é automático. Estou falando isso até para a gente valorizar, no caso que você está citando, o próprio banco, né? HSBC. Admiro, acho bacana, porque eu vejo exemplos de outras empresas globais que não usam isso. Ela tem mais dificuldade de ganhar dinheiro, de chegar nos países, de fazer negócios, mas como ela tem dinheiro, acaba isso, o assunto fica ali, né? E as empresas que estão mais atentas a esse tema, é evidente que elas ganham mais espaço, elas mais rapidamente entram no mercado, elas têm uma tendência a dialogar melhor com esse diálogo do seu negócio, da sua atividade com as comunidades locais, né? E não é só ter as pessoas ali dentro, né?
Então fala, não, eu tenho aqui, nós estamos em São Paulo, nós aqui neste momento, aí dizer, né, eu tenho aqui um nordestino, eu tenho uma pessoa do sul, não basta isso, aí vem a questão da inclusão, né, como esse cuidado com o ambiente também, porque se você estar ali, mas não poder falar, não poder expressar, né, a sua opinião, a sua singularidade, não adianta muito, né? Agora tem uma curiosidade, tem uma pergunta que eu queria te trazer já desde o começo, que assim, eu vejo em algumas situações, e eu estou falando por mim mesmo, às vezes, eu tenho vários amigos negros, né, e o negro no Brasil ele tem uma margem grande, né, porque vai do mulato até, enfim, tem uma margem enorme, né, e tem uma convivência assim, social com essas pessoas normal. Mas às vezes eu me vejo em situações em que eu me surpreendo com a minha... Eu não vou dizer que é uma discriminação, mas talvez um preconceito, né? E eu me vejo, tem um lado B e tem um lado A, né? Porque eu tenho uma convivência legal, mas de repente eu me vejo com um preconceito, né? Como é que é essa história? Quer dizer, as pessoas são meio assim mesmo? É legal você perceber isso, Maurício, que eu também. Eu mesmo trabalhando com isso, tendo tanta vivência, né, com a própria comunidade negra, essa coisa toda, e é legal que a gente se perceba. Né, com pensamentos bobos, que é um piloto automático, né, no fundo, que a gente liga, e aí vem essa coisa da nossa história, da cultura, do lugar onde a gente está. Quando a gente desliga um pouco o piloto automático, é que você se dá conta, assim, fala, nossa, esse pensamento está passando pela minha cabeça. Que em geral se dá assim, esse negro que entrou na sala agora, ele é o presidente da empresa, eu não estou acostumado a ver isso. É verdade. Então, quando você fala de convivência social, a gente tem, mas pensa bem no Brasil como é limitada, né? Quando você olha na amizade, talvez de um bar, de uma coisa assim, você encontra você consegue contar com os amigos negros. Quando você vai para a faculdade, a experiência de escola, a experiência de mercado de trabalho, quanto mais sofisticado o ambiente de trabalho, no sentido das empresas multinacionais ou né, os níveis os hierárquicos mais elevados, os negros vão rareando, vão sumindo, né? Tem lugares no Brasil, sobretudo no Nordeste, onde tem a maioria da população negra, mas uma experiência de apartação muito maior. Onde o negro ali, sim, é que você raramente vê nas comunidades brancas, você tem os negros, a não ser como empregado doméstico. Quer dizer que aqui não tem a mesma coisa no Brasil inteiro, mas certas regiões mais como o Nordeste. Então é difícil para uma criança branca depois se acostumar de ir para a escola ou de ir para o mercado de trabalho numa multinacional dessa que presta atenção no tema, ele vai ter que se dar conta de tantos preconceitos que o tempo inteiro vai ter, e o preconceito nos diz o quê, no caso do negro? Que ele está fora do lugar, quando ele não é o subalterno, né, no sentido que é a empregada doméstica, é o motorista, que é a coisa, quando é o seu colega de trabalho, é o seu chefe, ou é um subordinado seu na mesma equipe de trabalho, tudo isso, não estou acostumado com isso. Né? Será que tudo que você está dizendo mesmo é assim mesmo? Você estudou direito, né? Porque todo o processo de escravidão, da coisa, você imagina, tinha que desumanizar a pessoa para escravizar, você tinha que dizer que o outro não tinha alma, que o outro não tinha coisa, é todo um processo, é duro você, depois de tantos anos, tirar isso da cabeça. Né? A Isabela está aqui, tô vendo que ela está doida para falar com a gente aqui. Desesperada, né? Quem coordena aqui é ele, viu, Isabela? Eu tô quieto. Eu tenho a mão no botão aqui. Hoje eu mando, Isa. Vocês mandam a semana inteira, mas o dia que abre o webcast eu tenho a mão no botão aqui, eu que mando. É meu dia de prazer, pô. Olha, não vamos entrar nesse mérito. Diga. Eu queria aproveitar e fazer duas perguntas que estão no chat aqui para o Reinaldo. A Elo, ela coloca assim, gostaria de saber a sua opinião sobre a lei de cotas raciais nas universidades e como a empresa enxerga isso ao buscar a contratação desse público para vagas de trainees e estagiários. A minha opinião agora agora já não é mais a minha opinião, né? A gente já teve uma decisão da alta corte brasileira, vamos chamar assim, né, do STF, que semana passada, não foi? Tomou a decisão sobre essa questão da lei de cotas nas universidades. E ganhou por unanimidade, o STF decidiu como legítimo, inclusive eles até olharam todos os detalhes do processo, né, de como é que você escolhe, essa coisa da identificação da pessoa e tal. Então, agora, quem defende, eu sempre defendi a lei de cotas como um mecanismo, porque a lei de cotas é meio, não é fim. A gente também não pode se perder nisso. Falar, não, o fim de tudo é a cota. Quando você consegue a cota, está feito.
Cota é meio, seja para a pessoa com deficiência, para os jovens aprendizes, para o negro, para a mulher, né, em relação a partidos políticos e algumas empresas que também começam a tomar medidas. Isso é meio para quê? Para você promover diversidade, para você criar um ambiente de justiça, de igualdade e tal. Um dia a gente não vai precisar disso. Então, essa é outra ideia forte. Como ela é meio, ela tem que ter um fim, né? Ela, uma hora acaba. A ideia, mesmo que dure anos, porque nos Estados Unidos, olha quantos anos tem lá né? o sistema de cotas. Resolveu, hoje você tem até um presidente negro. Mas talvez leve anos isso, mas a ideia é essa. Por enquanto, até que esse assunto, a importância que a gente dá para o pertencimento racial, deixar de ser importante, deixar de, né, ele ser desimportante. E aí a cota perde sentido. Então hoje eu sou, como o Supremo e todos aqueles que têm trabalhado esse tema forte, aí acredito assim, a gente precisa ter esses mecanismos. É muito triste um país que precise de cotas para empregar as suas pessoas com deficiência, os negros, no mercado de trabalho, ou no caso a cota para as universidades, porque é como se a gente tivesse decretado que falimos mesmo, do ponto de vista das relações humanas. Né? Claro, As relações deveriam resolver isso de alguma forma. Deveriam, mas nós não resolvemos. Aí a apartação é imensa, né? E aí você está, por meio da universidade, a cota para negros na universidade, é uma forma de você trazer mais gente para essa conversa, que é só de brancos, que a gente fica aí, até mesmo a própria discussão do racismo é uma conversa de branco, por conta dos espaços, das coisas todas. Então você está formando uma elite no país para estar trazendo mais gente para essa conversa. Tá? A ideia é essa, né? Você comentou antes da gente começar, ainda estava fechado o sinal, sobre essa história de coisa de branco, coisa de negro, né? A discussão como bate diferente, né? Você quer recuperar isso? Porque eu fico imaginando quem está nos assistindo aqui, né? Uma parte pode ser de pessoas brancas como nós aqui, dizendo, mas isso é uma questão no Brasil? Tem mesmo isso? Tal? Outra parte é de negros que falam, eu estou vivendo isso, eu posso não ter um repertório para analisar isso, mas eu estou vivendo isso. E tem sim uma questão, né? Agora, como é que eu me viro? Como é que eu enfrento isso dentro desse mercado de trabalho, dentro da sociedade em geral e, sobretudo, dentro do mercado de trabalho, né? Para nós, brancos e negros, também é importante dizer isso. Esse tema pega esse lado do preconceito aí, também é importante dizer, preconceito ele não mora na cabeça só de um e não do outro. Claro. O preconceito está na cabeça do branco e do negro, né? Porque essa é uma dos mecanismos da ideologia do racismo. Ele não mora só na cabeça do branco, seria muito mais fácil, né? Claro. Ele anda na nossa cabeça toda. Então todos nós temos que estar cuidando, né, da qualidade das nossas relações e prestando atenção nesse tema, né? A Isa falou que você tinha duas questões, você quer pôr, tem mais uma, Isa? Tem mais uma, né? Então, a Ana Paula, ela perguntou aqui se a recolocação de um negro no mercado de trabalho é mais difícil que de uma pessoa branca. Como é que a gente responde isso? Olhando dados, né? Aí quando você faz os recortes, a Miriam Leitão, outro dia no Globo, fez a leitura do número de desemprego no Brasil, né? A taxa de desemprego no Brasil, ela fez recortes de raça, cor, de idade e de gênero. E a taxa de desemprego no Brasil está ótima, né, para nós. Se você comparar com a Europa, com a coisa, ou com a nossa história brasileira, nunca a gente teve uma taxa tão baixa, a ponto da gente estar falando de pleno emprego. Mas Miriam Leitão, como eu faço, como outros que trabalham com esses temas a gente faz, ela recortou. Né? Aí mostra assim, nossa, que dificuldade. Para o homem branco, a taxa é de pleno desemprego mesmo, de pleno emprego. Maravilhosa, fantástica. Quando você faz recorte de gênero, homens e mulheres, já começa a piorar bastante a situação. Quando você faz recorte de raça, a cor também muito grave. Aí a gente está com índices, a coisa vai piorando. Só para dar um exemplo, a gente fica com índices. Uma mulher negra, por exemplo, tem índices de desemprego igual ao desemprego na Europa, lá, né, que agora estão numa situação complicada, tipo a da Espanha, ou mesmo dos Estados Unidos. É complicado, país em crise, né? Então, fazer o recorte ajuda muita gente a olhar e responder essa coisa. Tem uma dificuldade imensa. O que é que eu faço? Me mato, choro? Eu tenho que ter consciência disso. Se você é negro, tenha consciência disso, não seja ingênuo, porque você está lidando com uma situação onde a tua cor de pele vai fazer diferença, sim, na hora de uma entrevista, de uma coisa toda. Como é que você faz? Não acreditar só que os seus diplomas,
que os seus anos de estudo, que a sua competência para aquilo ali vai fazer a diferença. Você tem que lidar com isso, né? Às vezes explicitando de alguma forma, achando algum jeito de lidar com essa questão. Eu digo isso porque tem gente que fica na ingenuidade, fala, será que aconteceu isso comigo? Será que não quiseram, né? Porque a gente olha sempre pelos dois lados, aquela pessoa extremamente... Otimista. O extremamente pessimista, que acha que todo olhar é preconceituoso, é racista contra ela, que o mundo está contra ela e tal. E a outra extremo, que é a pessoa extremamente ingênua, otimista, fala, não, será que é uma questão? E não pode ser ingênuo, nem exagerado, nem para o outro lado, tem que estar olhando para isso para poder, né? Se é um problema para o outro, que não seja para você, né? Agora, eu vejo assim, você trata esse tema com tanta serenidade, cara, que me traz um pouco a imagem da forma que a gente tratava, talvez há pouco tempo atrás a gente tinha um regime ditatorial no Brasil e para combater ditadura as pessoas iam para as ruas, tinha guerrilha, tinha gente colorada. Outro dia eu fui na Avenida Paulista, também vi uma passeata lá, a verdade que tinham 50 pessoas, questões sobre o Oriente Médio e tal. Eu olhava aquilo e falava, cara, essa passeata não cabe mais no mundo, né? Esse jeito de tratar e de se manifestar, ele não cabe mais no mundo. Aí eu vejo você tratando uma questão tão crônica com uma serenidade absurda, né? Isso é uma nova forma de tratar as coisas também, né? Ou você ou só em frente das câmeras que vale Não. Eu, inclusive, nas empresas, né, trabalhando com esse tema, você imagine as dificuldades que eu enfrento, cara, as coisas que eu escuto. Eu imagino. Claro, quando uma empresa me contrata, ela está contratando esse pacote todo, claro, não sou eu, a mala, né, o pacote todo. E, então tem ali algum aval para eu estar trabalhando esse tema ali com os gestores. Mas eu acho que, sem perder a seriedade, você pode estar trabalhando as coisas com serenidade e com humor. Eu brinco muito, faço muita piada, porque eu gosto do humor para a gente rir das nossas bobagens. Questões, né? Das nossas questões, né? E também algumas coisas ajudam na serenidade que você está falando aí. Talvez seja essa ideia de que essas questões moram na qualidade das relações. Claro. Então, eu tenho uma serenidade também de ver isso, porque eu sou parte dessa história. Claro. Então, se a gente vai falar dos negros, se existe uma questão do negro, é porque existe uma questão do branco. É verdade. Então, a gente está cuidando das relações. Aí você tem que estar enfrentando isso. E também muito lidar com um tema como esse, vai botando foco aqui nessa questão do racismo. A gente botou aí o nome positivo, né? A diversidade racial, como algo positivo, bacana e tal. Mas o outro lado dessa história aí é o racismo. Muito sofrimento, né? Claro. Muita coisa terrível, cada história que você não acredita que está acontecendo no teu tempo e lugar, né? É verdade. Você fez a fala da ditadura aí, é como se a gente naquela época falasse, olha, tem gente sendo torturada. Fala, é mesmo? Olha que louco. Precisou assistir depois a série que passou na Globo, cara, anos depois, para dizer, nossa, eu vivi nessa época e não percebi. Boa comparação. Hoje a gente está também assim, nós, sobretudo brancos, presta atenção, porque está tendo muito sofrimento em função do racismo. Sofrimento, como a Isabela trouxe aí. Dificuldade para escolher o emprego, para ser selecionado, para ser bem tratado nos lugares. Isso é triste, né? Eu vi 2 filmes que me chamaram muito a atenção, e foram filmes feitos de forma muito simples. Um é o Crash, que trata dessa questão, né, de diferenças em vários aspectos, inclusive racial. E outro recente, um filme, acho que é iraquiano, se eu não me engano, que trata também a mesma questão, com visão do Oriente Médio. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi a questão da tolerância, né? O quanto as pessoas estão intolerantes e o quanto a gente de fato está quase num limite extremo de tolerância ou de intolerância. O quanto que essas questões não seriam mais fáceis da gente tratar se a gente tratasse tolerância, por exemplo, como algo... Se as nossas crianças crescessem, ou se dentro das relações, das organizações, a gente tratasse o tema tolerância com mais seriedade, assim. Como é que você vê essa questão? Maravilhoso, é isso mesmo. Inclusive, eu acho bacana você, com essa naturalidade, falar a palavra tolerância, que ela ganhou uma conotação ruim. Tem gente que diz, eu não quero ser tolerado, eu não quero... Até o Saramago diz isso, né? Dizia, e tem um texto dele famoso sobre isso, e aí ajudou a desgastar a palavra tolerância. Mas eu acho a palavra tudo de bom, é um valor, e tolerância, tem um documento da Unesco que fala, tolerância é o respeito ativo. Olha que bonito. Que aí não é só um respeito no sentido, viva lá e pronto, né? Bem longe de mim. Tolerância como um respeito ativo no sentido que você vai atrás,
Não é só deixar o outro existir, é interagir, é conviver. Eu gosto muito da ideia de tolerância, é um valor universal, é importante mesmo. Dá para trabalhar na escola? Dá. Agora, a minha crença, dá para trabalhar também junto com gente muito velha dentro do ambiente de trabalho. A gente não precisa trabalhar lá só com as criancinhas para começar o mundo de novo. É possível, a gente tem que acreditar na gente, e eu vejo isso, né? Essa é a alegria do meu trabalho, eu vejo isso acontecer. Gente que, discutindo esse tema, conversando sobre essas coisas, botando esse assunto na mesa, que é doloroso, e você se dá conta dos teus preconceitos, não é um processo fácil. Não. E a gente necessariamente se dá, né, conta de que a gente fez alguma coisa ou deixou de fazer outra. E eu vejo esses ambientes mais respeitosos, mais tolerantes, produzindo resultados bacanas. A gente fez aqui, fizemos muitas coisas aqui no HSBC, mas duas me trouxeram assim, eu me lembro assim com muita clareza, né? Um debate sobre o papel da mulher, a mulher em ascendência profissional e na sociedade, e obviamente discriminação foi um ponto do debate forte. Nós falamos também sobre gays, e o HSBC proporcionou acho que 2 ou 3 webcasts, eu não vou lembrar, que foram espetaculares, porque a gente tratou isso no âmbito organizacional, e essa diversidade incrível. E além do debate, que foi legal, e agora a gente está fazendo aqui sobre questões raciais, eu senti que as pessoas estão querendo discutir. Isso. Pelo menos as que chegaram aqui perto eram pessoas que queriam debater o tema. Na hora que a gente tinha coragem de botar isso na mesa, as pessoas vinham debater o tema. Não interessa quem vinha, né? Homens, mulheres, brancos, negros. Você sente isso no ambiente que você está vivendo? Sinto, e estou adorando você falar isso, que é uma questão de percepção mesmo. E tem pouco estudo, pouca pesquisa sobre isso no Brasil. Mas isso que você sente, eu também sinto. Portanto, uma conclusão que eu tiro. A boba empresa que acha que esse assunto não é importante. Os teus funcionários querem discutir isso, querem se colocar. E isso é muito bacana, porque estão percebendo que não tem um cabide lá fora da empresa, e a empresa contrata só tua mão de obra, né? Não, está contratando uma pessoa inteira, e aí vem tudo. A gente está falando de alguns dos temas, mas vem vários outros tem juntos. Tem muitos ligados, né? E aí, boba da empresa, porque também o teu funcionário é um aspecto, você tem o teu cliente também, seja de qual produto, de qual coisa, ele está também querendo se ver. A nova classe média, 40 milhões de pessoas, que estão trazendo aí, não vou dizer outros valores, mas não no sentido de substituir, né? Porque estão entrando num mundo aí que já tem suas questões, seu modo, né, de viver. E imagine você não entender isso, você não colocar certos assuntos na mesa, no nosso caso a questão racial. Esses 40 milhões de pessoas é sobretudo negro. Claro. Se eu não souber lidar com isso, eu não preciso trabalhar só na natura, no boticário ou com beleza, para tentar entender que essa turma está vindo consumindo aí, né, produtos de beleza, por exemplo, com muita velocidade, brancos e negros, mas quando você pega a turma negra, se eu não entender do cabelo do negro, da pele do negro, até dessas questões muito tangíveis, né, eu não vou desenvolver meu negócio. E, enfim, olhar para a sociedade e tentar entender isso. As pessoas estão sim querendo discutir isso, né? Não quer dizer que a gente resolva bem isso, ainda é uma tarefa. Mas deu para ver o nível de participação que as pessoas estão tendo, e o interesse é muito grande. O HSBC é um grande exemplo, viu, no mercado. Não é porque a gente está aqui, né, na casa, porque eu dou consultoria para várias empresas e digo isso publicamente, o que não é muito bom para um consultor falar isso, porque os outros morrem de ciúme, né? Mas você não fala assim da gente, fala, então, mas sinto muito. Tá só entre nós aqui. Né? Mas a referência é legal a gente criar na sociedade, né? Eu vejo o HSBC é muito bacana nisso. Primeiro, porque não fica discutindo esses assuntos só com a ótica de negócio, né? Também está ligado aos valores da organização, ao jeito de ser. Então, mesmo que não desse dinheiro, essa organização está dizendo, a gente acha que isso é o correto. Segundo, é estratégico, como você falou, se eu estou presente no mundo, esse assunto não é um assunto periférico, esse é um assunto estratégico. Se eu estou presente no mundo, significa que eu estou aqui nesse bairro, eu estou no outro bairro, também estou no meu, né, dentro do Brasil, em diferentes estados, você imagina quanta diversidade já tem nisso. E é evidente que isso melhora, que isso adiciona valor, que isso faz a gente pensar em produtos e serviços e jeitos de recrutar as pessoas, de trazer para o trabalho de um jeito diferente.
Então é muito bacana, né? É uma organização, eu sempre cito, como uma boa referência no mercado, a referência hoje em diversidade é o HSBC. Também dizer isso não quer dizer, né, ninguém é ingênuo de dizer, nossa, é perfeito lá, né? Tem gente que fala, não fala isso, porque senão a pessoa vai trabalhar lá e vai perceber que tem 1000 contradições. Fala, na vida, né? Tudo certo. Na vida, então, ninguém é ingênuo, mas você saber que pode ir trabalhar num lugar onde está falando desse assunto... Você está tratando explicitamente legal, né? o assunto, né? Eu acho que essa é uma... Agora, tem racismo entre brancos e entre negros? Branco com branco, negro com negro? Dá para dizer que isso é claro, racismo? claro. Tem, né? O que a gente tenta tornar objetiva essa leitura é o impacto nos dados, né? Então, dizer, tem negros que têm preconceito racial ou mesmo práticas de racismo contra branco? Tem. O que isso produz na sociedade? 0,0 coisa. Se você pegar os dados, isso não te limita a você ter acesso a emprego, quem são os donos das empresas, quem está, né, com o mercado de trabalho na mão, são os brancos, né, os empregadores, as coisas. Mas do ponto de vista humano, do ponto de vista das relações, claro que tem. Né? Tem negros que falam, eu não converso com branco. Eu não gosto de você porque você tem é negro branco. Que fala, eu não converso com negro? Tem branco que fala, eu não converso com branco? É mais difícil. Branco com branco não, difícil, a não ser né? questões aí, entram outras questões, porque tudo tem recortes aí. Claro. Negro com negro, claro, porque a ideologia, ela mora na cabeça de todos. Porque o comportamento do cara, eventualmente, para ascender, pode ser um comportamento de um branco, né? Ou não estou enganado nisso? Não, você tá certo, só que são duas coisas. Uma é assim, vamos pegar mulheres, que talvez fique mais fácil fazer o paralelo. A mulher, para ascender na carreira, vocês discutiram isso aqui, eu assisti, ela está entrando numa organização que é masculina. Então ela tem que, para estratégias de sobrevivência, ela tem que fazer um jogo ali. Às vezes ela faz isso consciente, no sentido assim, eu sei que eu sou mulher, eu sei do meu valor, eu sei que esse ambiente está equivocado, porque ele deveria ser tão masculino como feminino, mas eu, para sobreviver aqui dentro, eu vou me fazer de homem, né? Vou me fazer de morta, ou vou me fazer de homem para poder estar dentro dessa estrutura. E às vezes é inconsciente, às vezes você fala, não, isso que é o bom, ser mulher é péssimo, eu odeio mulheres, não quero ser chefiada por mulheres, não tem mulher que diz isso? Tem várias pesquisas. Então, porque a ideologia do machismo, o machismo mora na cabeça do homem e da mulher, a mesma coisa é o racismo. Então, você não vai ter um negro puro, que ele é a vítima do racismo e ele já nasceu com uma consciência dessa questão. Não, muitas vezes ele também vive nessa mesma sociedade, ele pode ter uma visão sobre ele mesmo péssima, se olhar no espelho e falar, o bonito é ser branco, esse meu cabelo é ruim, né? Eu sou feio, o outro é branco, o bonito é o olho do outro, enfim, é um trabalho, né? O efeito que isso produz entre os negros aí é grande, né? Aí você pode ter que trabalhar bem isso é a chance em empresas, né, que trabalham o tema da diversidade, isso está presente, isso é trabalhado, porque aí você otimiza mais, né, aquilo que a gente estava conversando do aspecto da inclusão. Né? O quanto, na tua opinião, Reinaldo, a ascendência de um negro num estágio, por exemplo, como o presidente dos Estados Unidos, né, o Barack Obama, ele tem um impacto real na sociedade em geral, né? Eu pego o caso do Barack Obama, mas tem alguns chefes de empresas, presidentes de empresas, os altos executivos negros, são poucos mesmo. Mas o quanto o cara ascender a esse lugar tem um impacto real, você acha, na sociedade, inspiracional? Né? Com o Obama, porque aí é o mundo, né, que a gente está falando, é o impacto país, absurdo, né? A chave aí. Ali foi interessante porque desmontou uma coisa, assim, achar que o Obama, pelo fato dele ser negro e estar na presidência, acabou o racismo. Não. Por isso que volta lá para a discussão da cota. É uma oportunidade, é um meio. Você está colocando ali as pessoas para conseguir um pouco aí, né, reparar o passado aí e aumentar o número de negros na universidade. Você não acabou com o racismo. Algum aspecto do racismo, que é esse dado, né, sobre acesso à educação, você está enfrentando. Mas não podemos ser ingênuos. E quando você olha para uma criancinha, eu mexo muito com educação e com educadores também, né? Sobretudo por meio do Instituto Palas Atena. Instituto Palas Atena, procurar aí pela internet, vocês vão ver lá um centro de filosofia bem bacana e tem lá uns cursos, inclusive para falar disso que você trouxe, a ideia de tolerância e tal. Com educadores, a gente vê, né, quem lida com criança pequena, tal, como é importante você ter na novela, na televisão, na propaganda, na empresa, no prédio onde você mora, que você encontre, né, o outro
Esse você aqui? tem essa ideia, né? Isso vale para pessoas com deficiência, isso vale para mulheres, isso vale para gays, isso vale para pessoas com mais idade, isso vale para jovens. Aqueles todos que enfrentam, né, a questão de um lugar e, né, você tem o seu lugar. Se você é velho, você não tem mais lugar aqui, o seu lugar é lá. Se você é negro, o seu lugar é aqui, se você é branco, o seu lugar... Então, qualquer coisa que mexa com isso, com esse imaginário, é importante. Comunicação, as fotos, o cuidado com as imagens das empresas. Uma das coisas que eu trabalho é isso. Às vezes, com a área de comunicação de uma empresa, falo, você só botou brancos, só homens. Fala, mas a empresa é assim. Primeiro que não é verdade. Nunca nenhuma empresa é só branca, só coisa. Segundo que, você pode, por meio daquilo, estar trabalhando essa imagem, né? Essa visão. E se você tem o único diretor da empresa que é negro, poxa, faça matéria com ele sobre isso. E também, quando tiver o assunto da área dele, ponha lá naturalmente, aí sem nem falar nesse assunto. Mas também é bacana, produz muito efeito. Você cria referências, na verdade. Né? Eu acho que essa é uma grande... Aliás, eu tava tentando achar aqui. Recentemente eu vi uma apresentação, uma palestra no TED, que foi no TED desse ano, de um jurista negro, que foi um espetáculo, simplesmente espetáculo. Não sei se ela vai estar. Eu ouvi falar, mas não assisti. Eu vou achar aqui. Enquanto isso eu queria te trazer uma questão que a Isabela colocou aqui. As oportunidades no mercado de trabalho para a mulher negra é ainda inferior do que os homens? Você tem uma hierarquia, você tem uma hierarquia assim, homem branco, mulher branca, isso em termos de desemprego, ou de emprego, né? E em termos de salário, porque você tem uma disparidade entre homens e mulheres, que esses dias a gente discutiu isso, né, na sociedade, porque o IBGE divulgou o dado de 2010 e mostrou que as mulheres ainda ganham cerca de 70% do salário dos homens. Quando você recorta mais isso, você tem essa hierarquia para vários aspectos, homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra. Na base da pirâmide está a mulher negra. Triste, Maurício, dessa história também é dizer assim, você automaticamente, quando eu falo dessa pirâmide, já vem assim, claro, a base da pirâmide é desqualificada, né? Não, quando você olha a questão, pegando alguns aspectos, mas o acesso à educação não é automático. Isso é triste de dizer, né? Porque se tem jovens nos assistindo aqui, qual é a mensagem que a gente passa para o jovem? Estude, que tudo está resolvido. Desde que você não seja negro, desde que você não seja mulher. Fala sério, cara. Isso não é triste? Eu acho horrível isso, ter que encarar, como eu encaro a juventude negra, e ter que dizer isso, cara, legal, estude mesmo, porque imagine se você não estudar, né? Mas saiba que tem um componente aí, no caso racismo, no caso machismo, que ele atrapalha aquelas pessoas concretas e atrapalha o país. Porque um país, a gente está reclamando hoje, né, do pleno emprego, não tem gente... falta gente, desde que? Falta gente porque as empresas só querem homens brancos. Né? Aí despreza mesmo com nível de escolaridade. Olha que dado triste. Quanto mais a mulher e o negro estudam, mais sujeito ao desemprego e a ganhar menos estão. Não é uma loucura? É loucura. Total. Porque aí, puxa, você faz o discurso do mérito, essa coisa toda, aí você vai olhar pelos dados, você descobre, fala, então, por quê? Porque sai do lugar. Fala, não me interessa se você estudou engenharia, eu não te vejo como mulher engenheira ou negro engenheiro. Então não vou te empregar. Aí você vai ganhar menos, porque você vai lá para uma outra colocação que não é compatível com a tua escolaridade. Aí volta uma pergunta que a Isabela fez lá no comecinho, de alguém, né, do Heitor, eu acho que era, se não me engano. Ele falando, e aí, como é que as empresas olham, né, quem sai de um sistema de cotas? Continua olhando do mesmo jeito. Ou seja, a cota ajuda você a ter acesso ao diploma. O racismo, o enfrentamento do racismo continua. É tarefa nossa, né? Mesmo você tendo diploma, porque a cota é só para você entrar na universidade, no caso de cota. Você tem que se formar. O dia seguinte você tem que se formar, você tem que estar estudando, você tem que tirar nota. Não existe mais cota. Cota foi só a porta de entrada. Não tem nenhuma flexibilidade. Eu converso com os reitores, com as universidades, né, acompanhando aí esse processo. Tem escola até que é rígida demais, de falar, não crio nenhuma. Tem outros que já olham assim, falam, pô, o cara passou por sistema de cota, mas ele não tem dinheiro nem para vir trabalhar, né, para vir para estudar. Tem dinheiro para comprar livro, então coloca a fundação da universidade a serviço desses dele, né? estudantes e tal. O enfrentamento do racismo continua. O cara sai bem diplomado, inclusive outro dado triste, né, frente à realidade. A cota, ao invés de depreciar a universidade brasileira, como muitos diziam, e para surpresa de todos, mesmo quem defendia cotas, todas as pesquisas mostram que melhorou o nível das universidades.
Como é que a gente avalia isso? O desempenho, né, dos alunos. Claro. Então, os cotistas têm um desempenho melhor nas notas do que os não cotistas. Fantástico. Se a gente pobre, né, que a gente que luta tanto, O cara não se consegue esperava aquilo, né? isso, veio de escola pública. Eu entendo, porque tem um lado ingênuo disso que é achar essa é a minha única oportunidade na vida. Né? É a chance. Comportamento do mercado de trabalho. Não é assim. É verdade. Mesmo com você saindo das melhores universidades, porque quem tem cotas, em geral, são as universidades públicas, são as melhores universidades, as federais, as coisas todas, mesmo você tendo aquele diplomão bacana, há uma queixa dos negros que falam, então, a luta continua. O que é o meu trabalho? O que a gente está fazendo aqui? Ajudar também as nossas empresas a falar, gente, não despreze. Você está reclamando que não tem mão de obra, desde que não seja branco, é isso? Desde que não seja negro, desde que não seja mulher, não pode perder isso, né? Porque a gente tem uma oferta hoje grande de gente bacana. O que é uma oportunidade para as organizações, né, de alguma forma, porque sem dúvida. Elas estão descartando, a maioria está descartando isso, quer dizer, e tem gente legal ali. Né? Então, essas empresas, poucas, estão sabendo aproveitar isso. Empresa que discute o tema de diversidade está exatamente abrindo, olhando para os seus processos. Onde que eu estou divulgando vaga que eu não vejo negros? Aí está aprendendo a divulgar vaga nos lugares certos, a conversar. Esse espaço mesmo aqui, o Mundo HSBC, é uma forma de você abrir a conversa para outras comunidades que, em geral, as empresas não têm acesso. E com isso a gente está chamando, fala, ó, tá aqui, né? A gente quer sim. Apareça nos processos aí, né? Nós estamos mencionando aqui a palestra que eu comentei, do Brian Stevenson, está aqui. É só você entrar no TED.com. É simplesmente espetacular. Ela já está traduzida aqui em 20 línguas. E é simplesmente espetacular. É assim, o cara é extremamente preparado, é um jurista e, enfim, indico para vocês, porque ela é empolgante, muito estimulante. Para trazer para o Brasil, recomendo também. Aí não é qualquer um vai ler lá, precisa ter muita paciência, mas o voto do relator, né, do Lewandowski, do nosso ministro, que legal. Sobre a decisão de cotas. Então, quem trabalha com isso, tem interesse, não precisa ser jurista não, mas se quiser, mesmo para discutir dentro da empresa, mas a ação afirmativa não é errado, mas isso daí não é injusto, não é o quê? O voto do relator foi muito bom. Eu gostei, ajuda aquilo a ter um outro patamar essa conversa, para a gente sair do eu acho. O eu acho serve para a conversa do botequim, lá dentro de casa e tal. Para a gente que está trabalhando, operando esses programas, você que é negro, está dentro de uma ação afirmativa dentro da tua empresa, você que é do RH da tua empresa, você que é gestor, está lidando numa empresa onde tem esse assunto, é uma das leituras que eu recomendo, porque ali ele vai quebrando todas essas conversas e vai dando. Você pode continuar contra ou a favor, mas ali ele fez um estudo, que aí é o voto de um ministro, né, do STF e tal, e ao mesmo tempo não está tão técnico assim não, dá para ler, dá para sobreviver depois da leitura. Muito legal. Isa, eu não sei se você levantou aí a sua mão, você quer falar? Não, eu não vi, eu estava aqui distraído com o Reinaldo, estou aqui prestando atenção no que está falando aqui. Super. Fala. Queria saber do Reinaldo, uma pergunta da Joyce, qual que é o principal benefício para uma empresa ser multicultural e multirracial? Trazer perspectivas que ela sozinha ou com aquele ambiente muito homogêneo, ela não teria condições de fazer. Isso afeta diretamente o planejamento estratégico da empresa, o jeito de você pensar tudo, né? Onde você vai recrutar gente, como é que você vai bolar seus produtos, seus serviços. Estamos pensando em empresa, né? Porque isso vale para qualquer organização. Toda organização tem uma missão, tem uma função, ela tem uma tarefa, né, na sociedade, seja uma escola, uma ONG, até mesmo uma família, né? Até mesmo cada um de nós, né? Quando você olha para o lado da amizade, como é que eu escolho meus amigos, né? Só aqueles que pensam como eu, a vida vai ficando chata. Eu também não quero ter amizade de inimigo, não é inimigo. Mas gente com outras experiências de vida, com outras coisas, e aí aquilo que você falou, a tolerância nossa é baixa, né? É um exercício, a gente precisa exercitar. E a gente vê, quando você é rodeado de amigos com diferentes histórias de vida, estilos, gostos, né, musicais, esportivos, dá briga, dá discussão, dá um monte de coisa, inclusive na decisão, né? Então nós vamos, no final de semana, vamos para lá ou vamos para cá. Não é que é tudo tranquilo, mas enriquece. A vida é mais divertida.
Muito mais, e eu acho que a diversidade é muito mais atraente do que a monotonia. A monotonia, num instantinho, você já... isso vale para um casamento, vale para as amizades, não vale para tudo. Você perde tudo. Dali um pouco, fala, então, concordou? Daqui a pouco você nem... Tem gente que acha lindo isso, fala, eu nem preciso mais dizer nada para você. Só de olhar você já sabe o que né? Mas você tem um lado de consultor sentimental também, casais também, em conflito. Fazemos um pouco de tudo, né? Quando eu falo nas empresas sobre mulheres, hoje eu estava numa discussão de manhã com mulheres e sobre mulheres e consumo consciente, essa coisa toda, eu trago muito essa perspectiva dos homens. Está acontecendo aí uma solidão verdade. Muito grande, viu? Grande. As mulheres que se destacam no mercado de trabalho, elas têm uma tendência de ficar sozinhas, porque os homens ainda não estão educados e não caiu a ficha para fazer o breque aí, né, para brecar aí o piloto automático, e aí não consegue conviver com uma companheira que é bem sucedida na carreira. Ainda pesa, se você vai ganhar mais do que a mulher, pesa, né? Quando você faz recorte racial, a mesma coisa e vai piorando. Uau. Então, mesmo um homem, aquilo que você falava, você pegar um homem negro e uma mulher negra, vai viver todas essas questões. Um homem branco, uma mulher negra, um homem negro, uma mulher branca. Nossa, dá pano para manga essas discussões. Né? Renato, obviamente você é um cara otimista com relação a isso, porque senão acho que você não estaria trabalhando nisso. 30 e tantos anos. Imagina ser otimista. Onde é que estão os sinais para as pessoas serem otimistas? Me dá sinais de que realmente essas coisas são importantes, fortes, a gente está evoluindo ou não nisso? Quer dizer, onde é que você vai buscar o teu otimismo, sustentá-lo? Assim? Os dados da sociedade brasileira, eles estão mudando. O que é preocupante? Eu sempre escrevo sobre isso. O ritmo. O ritmo é preocupante. É lento, né? Lento, mas aí entra uma subjetividade, né? Você fala, claro, então, lento com relação ao quê? Né? Mas agora eu vejo que a gente tem dados muito interessantes. Legais. A sociedade está mudando. Se você olhar o copo cheio, o copo vazio, aquela história. Eu, como acompanho há muitos anos esses dados, ou até o tempo em que a gente nem dados tinha, né, por causa da ditadura, essa coisa toda, eu vejo sim sinais de muita atenção, a sociedade está mudando e rapidamente em direção ao entendimento, nesse caso, da diversidade, do valor da diversidade para tudo, para a vida no planeta, para o negócio, para a sociedade. E mesmo nesse tema nosso, a diversidade racial. Esse voto do STF não foi à toa, não foi solto no espaço, é fruto de uma construção da sociedade brasileira. Polêmico o tema, como foi, como é, e a gente tem uma decisão aí interessante. Então, eu tenho sim. E as pessoas, né? Tudo isso é fruto de conquistas. As pessoas, como você estava falando, assim, as pessoas já não se conformam mais com certas coisas, né? Aquele caso que aconteceu esses dias, né? De alguém que furou a fila no cinema e maltratou uma moça bilheteira lá, eu acho que estava vendendo bilhete. Eu perdi essa notícia. Eu vi aí, né? Eu fico de olho nessas notícias. E ela foi destratada por um profissional lá que a tratou mal e usou a questão racial, porque ela era negra, e usou toda coisa. Fato triste. E o cara parece que era um psicanalista, um profissional aí, um nível universitário. Mas o bacana dessa história, a fila não ficou quieta. Se manifestou. Então, isso a gente tem que olhar. Isso é legal, né? Sociedade se que teve um sujeito que ainda usa argumentos racistas para fazer valer o seu privilégio de furar a fila, lá que era o que ele queria. Mas que bacana, né? Que as pessoas não ficam caladas, não. A sociedade se manifestou aí. A gente tem uma turma aí de diferentes idades, não é só a juventude, não. A gente tem uma consciência coletiva aí que mudou, sim. Genial, genial. Olha, eu queria... Bom, esse papo daria para a gente levar aqui uma rave, né? Daria uma rave. Um webcast rave. Nós podíamos lançar uma edição dessa, né, Isa? O que você acha em lançar uma edição rave? Fechadíssimo. Os caras não vão aguentar nós, não. Fica 24 horas no ar. Ô, Renato, eu quero te agradecer. Assim, nosso tempo foi embora muito rápido. Eu acho que deu para a gente dar uma pincelada nesse tema e levantar, né? Mas eu queria, antes de encerrar, que você trouxesse a tua visão sobre as organizações. Esse processo evolutivo, você vê que as organizações, de uma forma geral, estão atacando esse tema de fato, ou ainda são poucas as empresas que se mobilizam? Então, são poucas. Eu fico otimista, por um lado, por outro, essa coisa do ritmo, né? Preocupante frente aos desafios. Se você olhar o Brasil hoje, o desafio que ele tem
de ser a sexta economia do mundo, certas questões, a gente já teria que ter resolvido. E aí esse é um dos temas que a gente tropeça muito ainda, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico vendo, assim, comparando, do tempo que eu comecei a trabalhar especificamente esse tema e como consultor, já se vão 11 anos como consultor, fora o tempo meu que eu fui diretor no Bank Boston, trabalhando esse tema também, e outros para trás. Só nesse tempo eu vejo assim, puxa, avançou, você já tem hoje um número maior, uma comunidade maior de empresas. É suficiente para desafio do Brasil? Não. Né? Na inserção nesse mundo, nessa coisa toda, a gente ainda está atrapalhando. Mas tem histórias muito bacanas aí, eu acho que tem muitas coisas. É legal falar isso para a pessoa, né, que está nos assistindo aí, ou que vai nos assistir, e que está procurando emprego. Então, procure emprego, preste atenção, faça uma escolha consciente, né? A escolha é empresa que... Aí eu estou falando com todos, porque eu sou branco e não tolero o racismo, né? Claro. Não é só uma conversa com os negros, é mesmo com todo mundo, para dizer assim, escolha bem a empresa. Se esse é um assunto importante para vocês, se você está nos assistindo aqui nesse tema, porque é importante, faça uma escolha, valorize a empresa que está te valorizando, porque tem. Às vezes eu lido, você está falando aí da discussão sobre orientação sexual, eu fiz discussão, faço, né, sempre. A Letícia já participou de algumas conversas, Letícia do HSBC, que está aqui, né? Está aqui com a gente, né? Ela está escondidinha ali no cantinho. Assistindo no cantinho, escondidinha. A conversa sobre empregabilidade para travestis. Se você sai pelo mercado, aí você vai só quebrar a cara, mas se você procurar a empresa certa, e aí essa é a arte. Então preste atenção na empresa que te valoriza, que vai saber te reconhecer como um profissional, né? E não é apesar de você ser negro, ou canhoto, ou gordo, mas é considerando você como pessoa, né? Claro, como isso é indivíduo. muito bacana. Reinaldo, né, Maurício? Foi fantástico, cara. Muito gostoso conversar com você aqui. Um tema tão instigante, eu acho, tão importante, né? Mais do que instigante, ele é essencial, né, a gente trazer essa discussão. Queria te agradecer imensamente. Sempre às ordens. Foi um prazer também. Muito legal, muito obrigado, viu? E, bom, Isa, tô lembrando aqui a turma que nós temos, essa discussão pode continuar no Mundo HSBC, que está aqui na tela, tá certo? E acho que para as pessoas não deixarem de visitar essa área de oportunidades aqui da comunidade, que tem as oportunidades mais recentes aí de trabalho no banco, é isso? Sim, exatamente. O vídeo também desse webcast vai ficar disponível para quem quiser assistir de novo, compartilhar para suas redes. Muito legal. E confiram as oportunidades, com certeza deve ter alguma coisa no seu perfil, né, que a gente coloca lá na comunidade. É isso aí, a gente volta no próximo webcast, não é isso? Sim, exatamente. Você vai trazer a cerveja, não? Opa, com certeza. Esse é o seu lado B. Agradeço muito, Reinaldo, pela participação. Foi muito gostoso ter o Reinaldo. Foi, muito bom. Muito bom. E você Reinaldo. também, obrigada. Boa tarde para todo mundo. Obrigado, gente. Olha, a gente volta então no próximo webcast. A gente se vê dentro de alguns dias e é isso aí. Continua esse debate e a gente volta a se ver. Um grande abraço para todos. When you feel dark inside you, and the wind and waves keep pushing